Conhecer essas verdades que Jesus ensinou já é muito bom. Já faz diferença. Só que na hora da tempestade, na hora da luta, na hora do tempo difícil, eu preciso, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, porque sem a graça de Deus eu não consigo, escolher, fazer essa decisão. Eu preciso escolher lembrar dessas verdades e acreditar nelas. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é o único modo de sobreviver. É o nosso refúgio. Eu posso falar de algumas dessas verdades para você, eu poderia falar de muitas, mas eu quero, por causa do tempo, apenas me resumir aqui a algumas. Primeiro, a primeira verdade que a Bíblia ensina, que Jesus ensinou, que é muito forte, que eu preciso trazer à minha mente nos tempos difíceis, é que há um Deus nos céus. Há um Deus nos céus. Você lembra de Daniel? O rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, teve um sonho. Ele acordou assustado de madrugada e ele não lembrava do sonho. Ele sabia que o sonho tinha um grande significado, mas ele não lembrava do sonho. Ele mandou buscar seus magos, seus astrólogos, seus adivinhadores, e eles vieram, e o rei disse: olha, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e o significado que eu sonhei. Eu sei que é algo importante, é algo que mexeu comigo. E aí aqueles homens todos, sábios e encantadores e magos do seu reino, disseram: rei, o que o senhor está pedindo é impossível. Conte-nos o sonho, que nós diremos o que ele quer dizer. Mas o senhor quer que nós digamos o que o senhor sonhou? E aí o significado, nenhum homem pode fazer isso. O senhor está pedindo uma coisa impossível. Aí ele falou: vocês são um bando de falsos. Estão querendo ganhar tempo. Vão morrer todos. Bom, alguns dos homens que faziam parte desse grupo, mas que não estavam ali naquele momento, mas eram também... eles iriam entrar debaixo da mesma sentença do rei Nabucodonosor, eram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram jovens hebreus que tinham sido levados de Jerusalém para a Babilônia como prisioneiros quando o rei de Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém. Eles eram pessoas de Deus. E a Bíblia fala que quando Daniel soube que o rei havia mandado matar todos os sábios do reino, e por isso aqueles jovens hebreus estavam incluídos, Daniel pediu que intercedessem por eles diante do rei, pedindo tempo, dessem a ele uma noite, para que ele dissesse qual foi o sonho e qual era a sua interpretação. E aí o rei aceitou. Deus deu graça a eles diante do rei, e o rei aceitou. Naquela noite, Daniel se reuniu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aqueles 4 jovens se uniram, 4 apenas, e começaram a orar. E começaram a pedir a graça, a misericórdia de Deus. Senhor, tu conheces tudo, Senhor. Revela o que aconteceu, revela o sonho do rei. Senhor, dá-nos a revelação. E a Bíblia fala que Deus deu a Daniel todo o sonho que o rei tinha tido e o significado dele. E aí o Daniel mandou chamar o oficial do rei e disse: pode dizer ao rei que eu vou dizer a ele o que ele sonhou e qual o seu significado. Conduziram Daniel até a presença de Nabucodonosor. E quando ele lá chegou, Daniel começou a falar com o rei da seguinte maneira: ó rei, vive para sempre. Aquilo que o Senhor pediu aos sábios do seu reino, nenhum homem é capaz de fazer. O Senhor pediu uma coisa impossível para os homens, mas há um Deus nos céus, que revela o profundo e escondido, que estabelece reis e remove reis, que muda tempos e estações. E esse rei me revelou o que o Senhor sonhou e o significado do seu sonho. Há um Deus nos céus. É a primeira verdade. Se eu esquecer que há um Deus nos céus e olhar só para as circunstâncias do mundo, se eu apenas ler o jornal,
se eu apenas ouvir o noticiário, se eu apenas ver as notícias na internet, se eu apenas ficar ouvindo o que as pessoas estão falando, se eu apenas olhar as circunstâncias do dia a dia e eu esquecer que há um Deus nos céus, eu vou entrar em total, completo desespero. Isso é, se eu sou humano. Há um Deus nos céus. Não só isso. Ele está acima de tudo e de todos. Ele está muito acima de tudo e de todos. Ele me ama, ele ama você incondicionalmente, ou seja, sem condições. Ama porque ama, ponto final. Porque ama, porque ama. Mas não tem razão, porque ama. Acabou. Ele ama você e eu com um amor que não tem fim, que vai além de todo entendimento. E nada e ninguém podem nos separar do seu amor. Essa foi uma verdade que Jesus ensinou com a sua vida. Se você duvida, lembre-se da cruz. Quando Jesus está no alto da cruz, ele está gritando essa verdade. Há um Deus nos céus que está acima de tudo e de todos. Ele ama você, ele me ama, sem condições, com um amor que não tem fim, que vai além de todo entendimento, e nada e ninguém podem nos separar do seu amor. Pensar que o amor de Deus é incondicional, ou seja, não tem condições, não é condicionado a nada, não é porque você é alto, baixo, é sem condições. Ele me ama, ele escolheu me amar, ele ama você só porque você existe. Só por isso. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versos 8 e versos 16, que Deus é amor. É quem ele é. É a essência de Deus. Quando você pensa que Deus é amor, você pensa, bom, mas que amor? Leia 1 Coríntios 13, você vai descobrir. Não é o amor das novelas, por favor. Nem de Hollywood, dos filmes. Não, não, não. Deus é amor. Que amor? Paciente, bondoso, que não faz o mal, que não maltrata, que não procura seus próprios interesses, misericordioso, compassivo, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Esse é quem Deus é. Um Deus que não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade. Ele não tem amor, ele é amor. Não são apenas sentimentos. Ele escolheu buscar o nosso bem. Ele escolheu nos fazer bem. E esse amor é um amor que não muda, que não diminui, que não é menor amanhã do que é hoje. É constante, é o mesmo. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. E que não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Lembra disso? 1 João 4,10. Ele nos amou primeiro. E quando ele fala que nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem morte, nem vida, anjos, demônios, presente, futuro, autoridades, altura, profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele está falando para você e para mim. Fique seguro, descansando no poder de Deus. Lembra daquele hino? Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Eu sei que Ele me ama. Você sabe? Deus provou esse amor quando Jesus entregou sua vida na cruz por nós. E a Bíblia fala em Colossenses 3, versículo 3, que nossas vidas estão escondidas, estão guardadas com Cristo em Deus. Agora, pensa num lugar mais seguro do que esse. Meu querido, nenhum cofre do mundo, nenhuma fortaleza do universo, nenhum abrigo subterrâneo, nem que mandassem você para a Lua e deixassem você lá numa estação espacial. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Jesus falou assim lá em João 16, 27, o próprio Pai vos ama. Ele estava querendo guardar
o coração, a mente dos seus discípulos. Ele sabia tudo que eles iriam presenciar daquele momento em diante. Ele ia ser preso, Jesus ia ser preso, ia ser levado a julgamento, ele iria ser crucificado, eles iam ver aquilo e ele estava querendo protegê-los de alguma forma com a sua palavra. Ele disse: o próprio Pai vos ama. Vocês vão chorar, mas outra vez eu os verei, vocês vão se alegrar, e a alegria de vocês ninguém poderá tirar. Uma outra verdade, me suporte mais um pouquinho. Mesmo que eu não entenda nada, você não entenda nada, isso acontece. Mesmo que tudo pareça estar fora de controle, meu Deus, perdi o controle da situação, não consigo mais controlar nada, acontece. Mesmo que isso esteja acontecendo, esse Deus, ele reina, ele se assenta sobre os dilúvios da vida. E mesmo que as pessoas possam falar muitas coisas, mesmo que eu mesmo, você mesma, possa pensar muitas coisas ruins, negativas, que fazem mal, que te deixam angustiado, angustiada, deprimida, ansioso, mesmo com tudo isso, a última palavra na vida sempre esteve, está e sempre estará na boca de Deus. Foi algo que Jesus ensinou. Sabe como? Quando ele ressuscitou. Porque Jesus entregou o seu espírito na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tombou sua cabeça e todos viram que ele estava morto. Furaram o seu lado com uma lança. Saiu sangue e água. Tiraram da cruz. Ele estava morto. O enrolaram em lençóis. Não havia tempo de fazer toda aquela preparação para o sepultamento, porque já era véspera do sábado. Eles o colocaram numa sepultura, fecharam com uma pedra. As principais autoridades da liderança judaica pediram a Pilatos, o governador romano, que colocasse uma escolta de soldados vigiando a porta do sepulcro, dizendo: olha, os discípulos dele podem tentar alguma coisa, porque ele disse que ressuscitaria. Então não podemos deixar isso acontecer, senão vai ser pior ainda. Porque aí ele vai ser realmente o Messias que ressuscitou. A escolta de soldados ficou lá, vigiando a porta do sepulcro. Já viu isso? E uma escolta para um cemitério ficar vigiando um túmulo. Pensa um pouquinho. Lá estavam eles, armados até os dentes, como se estivessem indo para uma guerra, para não deixar Jesus sair da sepultura. Só que ainda de madrugada, desceu um anjo como um relâmpago do céu e sentou sobre a pedra. E a Bíblia fala que aqueles soldados caíram no chão como mortos. A pedra foi removida e a Bíblia fala que Jesus saiu do sepulcro ressuscitado, num corpo glorificado. Quando Jesus fez isso, eu esqueci um detalhe, porque foi colocado um selo na rocha, selo de Roma, que dizia o seguinte: se alguém quebrar esse selo, será condenado à morte. Ou seja, quem deixar esse homem ressuscitar, morre. O selo foi rompido. A Bíblia diz que o último inimigo foi vencido, e esse inimigo era a morte. Jesus venceu a morte. Bom, se a morte era o último inimigo, não há mais nenhum outro a ser vencido. Agora ele só aguarda até o momento dele voltar para cumprir todas as coisas. Jesus é quem dá a última palavra. Nem a morte pôde contê-lo, detê-lo, ele venceu. Não é aquilo que você e eu sentimos que é verdade. Eu sei que nós costumamos dar muita importância ao que nós sentimos. É forte. Está se sentindo mal, está sentindo mal. É humano, você é gente, você não é poste. Você não é uma geladeira, você não é um liquidificador, um fogão. Não, você é gente. Mas não é o que eu sinto que é a verdade. É o que Deus diz. Não é o que os outros dizem sobre você, sobre mim, sobre as nossas circunstâncias, sobre a vida, que é a verdade. É o que Jesus disse. E ele disse: eu lhes dou a vida eterna. João capítulo 10, versos 28 e 29. Para você ver que eu estou falando a verdade. Vai lá, João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna. Está falando das suas ovelhas.
e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrebatar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que tudo, e ninguém as pode arrebatar ou arrancar da mão de meu Pai. Ninguém pode arrebatar, arrancar, sequestrar, tirar você da minha mão. Meu Pai é maior do que tudo e ninguém pode arrancar você e eu das mãos do Pai Celestial. Quem deu sua palavra foi Jesus, não fui eu. Não foi nenhum pregador, foi Jesus. Ele disse assim, João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você acha que Deus lançou você fora, está enganado. Nós nos lançamos fora. Ele disse, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Lembra quando Daniel, ele disse, está registrado em Daniel capítulo 4, versículos 25 e 26, numa outra situação também com o rei Nabucodonosor, ali tem histórias incríveis, mas o rei Nabucodonosor teve um outro episódio e Daniel falando com ele disse assim, olha rei, isso vai acontecer com o senhor até que o senhor reconheça que os céus reinam. Vai acontecer com o senhor até que o senhor reconheça que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. É ele quem tem a palavra final, é ele quem tem o domínio, ele reina. E você lembra do Salmo 29, versículo 10? Diz assim, o Senhor se assenta sobre os dilúvios. Eu sei que ele está se referindo lá ao dilúvio do tempo de Noé, mas ele também está se referindo aos dilúvios da nossa vida, que não são de água, mas são de circunstâncias, de problemas, de angústias, de tribulações, e está falando que o Senhor se assenta sobre os dilúvios, ele reina soberano sobre os dilúvios, as inundações, as tempestades, as tribulações que vêm à sua e à minha vida. O Senhor se assenta sobre os dilúvios, o Senhor reina soberano para sempre. Antes que Deus mostrasse, eu já disse isso aqui, mas antes que Deus mostrasse tudo o que iria acontecer nos últimos dias para João, lá na ilha de Patmos, quando ele o arrebatou ao céu e lhe deu a visão do Apocalipse, antes de começar a mostrar todas as coisas, ele mostrou algo para ele. Está lá no capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Primeira coisa que João viu, o trono nos céus. Há um trono nos céus, ele mostra que esse trono está ocupado, não está vazio. E quem se assenta no trono é o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas reviveu, e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. O nome dele é Jesus Cristo. Esse João, antes de você ver lá as trombetas soando, as pragas, toda a besta, tudo aquilo que vem adiante no Apocalipse, os selos sendo abertos. Antes de tudo, veja uma coisa. Há um Deus reinando. O Cordeiro que foi morto ressuscitou. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, está vivo, ele está no trono, reinando, soberano. Ele está no controle de tudo. Então, quando você olhar todas aquelas outras coisas acontecendo, lembre-se que há um Deus no controle. Se Jesus tem a última palavra, eu lembro então, nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, quando ele fala que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu olho para as coisas separadas, eu não vejo sentido. Eu não vejo como elas podem cooperar para o bem, mas Deus pega todas as coisas e juntas ele faz com que elas cooperem, elas operem a favor do bem daqueles que amam a Deus. A última verdade que eu quero falar e eu termino aqui. Todos os nossos pecados foram perdoados por Deus na cruz. E não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. A nossa dívida para com Deus foi paga
cancelada e ninguém pode mudar isto. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O mundo está desabando, eu sou humano, eu choro, eu fico angustiado, eu não entendo tudo, eu posso sentir mil coisas, mas essa verdade vem de novo dizendo: calma, há um Deus nos céus, Ele ama você, Ele está no controle, Ele reina e Ele já perdoou você. O que você está passando não é uma punição, o que você está passando não é um castigo, o que você está passando não é Deus que está com um chicote vindo para te castigar, não. O Deus que se revelou em Jesus Cristo, Ele, na cruz, pagou a sua dívida. Eu sei que muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar isso. Mas a Bíblia fala que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, foi riscado e foi cravado na cruz. Isso significa que aquele que era o único que podia nos condenar escolheu nos perdoar por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Olha para alguém e fala assim: aquele sacrifício foi grande demais. Você e eu não temos ideia da dimensão do que foi Jesus ter dado a sua vida na cruz por nós. Algumas pessoas nem mais falam quase sobre isso. Ah, não, vamos ficar falando sempre sobre isso. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ah, não, isso é muito simples. Todo mundo sabe disso. Isso é o beabá do evangelho, meu querido. Se eu tirar os olhos da mensagem da cruz, como eu disse aqui no outro dia, eu me perco. Eu fico desnorteado. É aí que eu começo a entender que quem sustenta você e quem me sustenta é Deus. Você se sente fraca? Você se sente fraco? Eu também me sinto. Mas a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É Deus quem nos sustenta. Eu só estou aqui porque Deus me sustenta. Você só está aqui porque Deus tem sustentado você. É Ele, não sou eu. Não existem grandes homens de Deus, não existem grandes mulheres de Deus, existem pequenos homens, pequenas mulheres de um grande Deus. Todos são humanos. Jesus falou: um só é o vosso Pai, todos vocês são irmãos. Os mesmos sofrimentos se cumprem entre vossos irmãos por todo o mundo. Somos todos gente de carne e osso, sujeito aos mesmos sentimentos, gente humana. Paulo fez questão de mostrar isso para as pessoas. Ele disse: somos homens como vocês. É Deus quem é grande. É Ele que nos sustenta. É Ele quem nos guarda de tropeçar. É Ele quem intercede por nós. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos restaura. Ele não quer que você vá para a destruição eterna. Ele quer que você viva com Ele eternamente ao seu lado, escondido em seu coração. Ele quer viver em você e em mim, caminhar conosco, andar conosco num relacionamento de amor. Ele disse: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. É isso que a palavra de Deus ensina. Essas verdades são um refúgio no meio da tempestade. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, nós estamos terminando. Em nome de Jesus, ore por um instante e agradeça a Deus pelo que Jesus ensinou. Há um Deus nos céus. Esse Deus nos ama, Ele reina, Ele tem a última palavra, Ele não vai desamparar você, Ele está acima daquilo que está angustiando você, Ele é maior do que aquilo que está afligindo você, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Você já foi perdoado por causa do que Jesus fez naquela cruz. Aceite esse perdão. Deixa o Salvador te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador, com o seu amor, te ajudar, te guiar. Deixa a graça de Jesus confortar sua vida e seu coração nessa noite. Sua cabeça curvada e seus olhos fechados, todos orando.
Se você está aqui essa noite, você está me ouvindo através da rádio, você nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, pense no grande amor que Deus já mostrou por você. Jesus morreu para você ter vida. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele está batendo a porta do seu coração e dizendo: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração, eu vou entrar em sua casa, eu vou cear com você e você comigo. Você está me ouvindo num presídio, você está me ouvindo no meio da rua, você está me ouvindo num hospital, em casa, num táxi, você está aqui ou ouvindo pela rádio. Deixa o Salvador te ajudar. Está pensando em tirar a sua vida? Está ouvindo agora esse programa? Pare! Deus já deu o seu Filho Jesus para salvar você. Então deixa o Salvador te ajudar, te salvar. Você quer fazer isso? Diga para Ele: Senhor Jesus, eu te recebo nessa noite. Me perdoa, me transforma. Eu quero que Tu sejas meu amigo, meu Salvador, meu Senhor. Eu recebo a vida eterna. Eu recebo a Ti, Jesus. Quem Tu és, vive em mim. Dirige a minha vida. De hoje em diante, em Teu nome, Jesus. Se você estava afastado, volte. Volte. Você fala: é difícil demais. Não, não é. É entre você e Ele. Ele está exatamente onde você está. Ele está junto de você, mais perto que as batidas do seu coração, mais perto que o ar que você respira. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui. Toca em mim. Eu preciso de Ti. Deixa Ele te ajudar. Você não vai conseguir sozinha. Você não vai conseguir sozinho. Não vai conseguir. Não adianta. Você já tentou. Deixa o Salvador te ajudar.